Resolvi dar continuidade ao ao vídeo anterior. Estava aqui pensando que tinha mais coisas a serem faladas. Vou pegar um creminho aqui para passar. E aí eu fiquei pensando, né, do feminino. Porque eu acabei de abrir aqui, para ver o YouTube, e eu percebi que tinha uma mulher, não sei o nome, tá, até porque eu não sigo muito, assim, eu vejo situações, mas eu não passo o dia no celular, tá. Eu não passo o dia no celular, eu vejo coisas, assim, muito que tenham a ver com o que eu gosto, né. Notícias ruins, coisas ruins, assim, eu acompanho porque eu tenho que estar informada, né. Até porque, como eu falei para vocês, por ser cristã, eu fico, assim, muito ligada nos acontecimentos cronológicos, até porque eu espero, Yeshua e Yamashia, que é o meu Jesus Cristo voltar. E o relógio cronológico que vem vindo, né, ao longo dos anos aí e quiçá milênios, falando sobre, se eu estiver errada nessa parte, mas creio que não, sobre, as informações da volta de Jesus Cristo. Então eu vejo muito sobre isso, sou uma pessoa que me preocupo muito com crianças, então eu também, fico muito ligada no quesito segurança de crianças, não somente as minhas, como alheias. Então, eu também me preocupo muito com isso. Aí no restante, eu deixo para olhar coisas bonitas, coisas belas, porque o que entra o nosso corpo, a parede, as janelas do nosso corpo são o quê? Os nossos olhos. Então eu estou tentando largar mão. Agora o que é moda, o que está na moda, moda do momento, quem faz minha moda sou eu. E eu sou assim mesmo, quem faz minha moda. Aquilo que me apetece eu uso, o que não me apetece eu não uso, e não tenho problema com marcas, não tenho problema, se tiver, amém, se eu não tiver, nós temos que nos resguardar disso, porque senão nós ficamos mulheres, pessoas, no geral, consumistas por aquilo que nós não possuímos, por aquilo que nós não temos, queremos ter e não conseguimos pagar. Isso que é o pior, né? Para que terceiro que não nos conhece venham a ver que nós possuímos situações ou produtos que nós não temos como pagá-los. Isso que é o pior de tudo, porque se você tiver, ok, mas se você não tiver, pior ainda. Mas o que eu estava vendo sobre o feminino é que eu vi uma mulher agora há pouco, uma mulher assim bonita, sabe, uma mulher com uma beleza, uma mulher bonita, estava passando assim e vi uma mulher bonita, eu falei: "Vou parar para ver", achei ela tão excêntrica, tão diferente. De repente a mulher com um vestido lindo, ela estava eu acho que numa premiação, não sei dizer muito bem, não posso, reafirmar, mas ela estava num tapete vermelho e tal, tinha uma limusine perto, e a mulher do nada com um drink, eu achei bonito, quando eu fui ver a mulher começou a se entortar. Ela começou a virar os olhos para trás, ela começou a se entortar, fazer carrancas, uma coisa horrível, sabe, um troço assim estarrecedor. Então, nós, pessoas que observamos essas coisas, nós temos visto que a mídia, o nosso cerco, tem imposto coisas para as mulheres, principalmente, para os homens também, mas para as mulheres que são mais delicadas, que são mais sensíveis, coisas como, a moda, o atual, o que que você deve fazer para isso, como você deve fazer para aquilo, o que que você deve fazer se você quiser conseguir isto. É claro que existem inúmeras regras, como etiquetas, bons modos, falar baixo, não falar alto, não chegar chegando, né, não comentar da sua vida pessoal com todos, não abranger a sua vida, não se meter no assunto alheio, coisas normais ensinado pelas vovós, ensinado pelas mamães, né, aquelas que nos ensinam. Mas eu quero dizer assim, a mídia tem enfiado goela abaixo, grosseiramente falando, que você, para ser uma mulher atrativa, você tem que ser uma mulher completamente excêntrica. Uma mulher que, já ouviu esse ditado? Isso você use para ser sexy. E aquilo você use para ser sexy. O batom que deixa a sua boca sexy. O rímel que você ficará sexy. O cabelo que te deixará mais sexy. Mulheres, nós não estamos atrás
pelo menos o meu público que eu quero, né, que eu desejo carinhosamente que venha se sentir atrativo pelo que eu falo, são de mulheres, de pessoas, assim, com uma mente mais madura, ou que se não são pessoas maduras, que elas venham a aprender que para ser elegante, não precisa necessariamente você ser sexy. Ou para você ser sexy, que seja para o seu marido e não para os outros de fora. Até porque, se você tem um marido e você é casada, você vai fazer por onde para ser sexy para o seu esposo e não para os outros homens. Cabe a mim e ao meu entendimento que seja isso, não é? Porque você não quer que faça com você o que pode ser, aliás, você não quer que façam com você o que os outros fazem, né, você não vai gostar de fazer com os outros aquilo que você não gosta que faça com você. Então ficou muito apelativo. Vocês têm visto que as mulheres, para poder mostrar o que elas têm, elas acham que somente o corpo delas tem que falar por elas? Porque muitas vezes a gente tem visto que as mulheres chegam, isso não é um diminutivo, eu não estou diminuindo, eu estou dizendo que uma mulher com um padrão, que ela tenha um autocuidado, um zelo por si, ela não tem a necessidade de sair gritando ao mundo o seu corpo. Ela não tem a necessidade de sair exibindo o seu corpo para dizer que ela tem validação. Uma pessoa que expõe demais o seu corpo, que mostra demais o seu corpo, que mostra todas as partes do seu corpo, ela tem um problema fundo nesse coração. Ela tem alguma coisa muito mal resolvida, porque se ela precisa de validação externa, é porque ela não tem uma validação interna. Isso vai muito além de outros assuntos que a gente pode abordar. Então eu tenho visto pessoas fazendo coisas mirabolantes para chamar atenção, sendo que aquilo que você quer conquistar, se você for uma pessoa bem resolvida, se você não é e você está a caminho também de ser bem resolvida, você vai notar que não tem a necessidade, não é verdade? Eu lembro de uma pastora que eu sigo, que vem bem a caso a falar sobre isso, que hoje, por exemplo, eu fui colher sangue e fiquei prestando atenção no prédio de uma construção que estava ao lado. Então eu fiquei observando que na maioria das construções, existe um tapume, não é isso? É tapume que chama? Em volta da construção sempre tem alguma coisa escondendo aquela construção exorbitante, aquela inauguração, aquela loja que vai inaugurar sempre tem um mistério para o lado de fora, tem tapumes, tem tábuas, tem toldos, né? Tem coisas cobrindo aquele espaço. Para quê? Para tornar-se mais uma novidade, um mistério, um suspense, para você falar: nossa, o que será que está sendo feito ali? O que será que está sendo construído? O que será que vão reformular essa loja? Se ela foi uma loja, o que será agora diante? Como será? O que será? O que será? E torna aquela loja muito atrativa de saber qual será aquela inauguração. E o dia que ela é inaugurada, você fala: ai, caramba! Aí um monte de gente na porta daquela loja para ver o que vai ter ali. Se é mulher, então, se é roupa, batom, tá cheio de mulheres em volta. O porquê de ser tapada, o porquê de ter toldos, o porquê de ter tapumes, o porquê de ter aqueles materiais que afirma que está construindo tem um nome para o lado de fora e nós não descobrimos o porquê. Para gerar o quê? Tudo que é construído no secreto é mais validado. Tudo que tem uma construção no secreto, ali no secretozinho, é mais validado. Então a exposição demais, o que faz? Acaba com suspense. Tudo que é muito exposto não tem novidade. Então, se você expõe demais, qual é a novidade? Me diz, qual a novidade? Se você quer expor demais, o que será que terá de novidade? Não terá novidade.
porque você vai olhar aquilo dali e você não, é como um bolo. Se você já vê o recheio tudo ali dentro da panela, você não pensa assim, não, quando eu for comer deve ser uma delícia, mas não tem criança que já vai lá, enfia o dedo no doce, bota na boca, pronto, não tem aquela paciência de, nós não somos assim? Nós não temos paciência. Quando a gente compra um perfume, a gente quer rasgar logo o pacote, o plástico para ver o que, que tem dentro. Sabe aquela ansiedade? Tira a expectativa. Antigamente, não sei o seu tempo, mas antigamente, quando as cartas eram escritas, lá no romantismo, eu ainda peguei cartas. E as cartas eram escritas, né, colocado ali todo o amor, todo, né, o romance. Hoje é muito mais fácil? Sim, é muito mais fácil. Você vai lá no WhatsApp, né, no Face, no Instagram, tá, pô, entrou. Mas aquele romance da carta, do escrever, de perfumar, não era super elegante? Não era atrativo? Não era romântico aquela época, quando você escrevia cartas? Deve existir pessoas ainda que escrevem cartas, até colecionam. Parece uma besteira, né? Ai, mas é ultrapassado, eu agora sou ultramoderno, IA. Ok, mas não se compara. Vamos cá entre nós. Não se compara. Aquelas casas antigamente, que eu, modéstia à parte, eu gosto, dos abajur, né, abajures, né, o candelabro, aqueles postes, aqueles bancos de ferro, né, aquelas flores, aquele café naquela xícara antiga de porcelana que era tão delicado. Hoje em dia, expresso. E é maravilhoso também, mesmo porque o expresso de hoje em dia vem com aquele coração, né, romântico, e eu sei muito bem o que eu estou falando, né? E então, tudo se tornou rápido demais, ligeiro demais. Então, não se torne assim na sua vida pessoal. Mostre demais, rápido demais, perde a essência, perde o encanto, perde o glamour, perde aquele, sabe, aquela expectativa. E tudo tem ficado assim em todos os aspectos, tá bom? Falo isso com carinho para vocês, para pontuar, né, a nossa fala aí anterior, uma continuação. Seja breve, porque tudo vai acontecer no seu tempo. Tudo que tiver que acontecer, acontecerá. Não precisa você correr, se exceder, né? Que tudo acontecerá. E aí depois a gente vai conversar outros assuntos, tá bom? Queridas, queridos, um beijo para vocês e a paz.